Entalpia. É impossível quem trabalha com turbinas a vapor ou com outras máquinas térmicas nunca ter ouvido falar a expressão entalpia. Mas que raio é essa tal dessa entalpia? Por que ela é tão importante quando a gente fala sobre turbinas a vapor? A cogeração de energia por meio de turbinas a vapor é um processo endotérmico ou exotérmico? Meu nome é Ronaldo Peixe, você está no Turbivap, o canal da turbina a vapor, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre entalpia porque no próximo vídeo eu vou falar sobre os principais tipos de turbinas a vapor. Então se você ainda não é inscrito do canal e quer receber notificações sobre os próximos vídeos, aproveita agora enquanto roda a vinheta para se inscrever e ativar as notificações. Já volto. Para começar, vamos direto para a definição do que é a entalpia. Então vamos deixar aqui embaixo. Entalpia é uma grandeza física que define a quantidade de energia que tem dentro de uma substância que sofre uma reação. Em resumo, para você nunca mais esquecer, entalpia é a energia na forma de calor. O calor e temperatura são coisas diferentes, a gente não deve confundir. O calor é a energia em movimento e temperatura é o grau de agitação molecular. Quando a gente fala de turbinas a vapor, a termodinâmica diz que a quantidade de trabalho que elas executam é proporcional à entalpia que entra na turbina e à entalpia que sai da turbina. Por isso que se fala tanto de entalpia em turbinas a vapor, e por isso que ela está tão diretamente ligada com a eficiência. À medida que a turbina extrai a energia do vapor para converter a energia cinética, sempre vai ocorrer queda de entalpia. Então nós temos a primeira fórmula do dia aqui, só para efeito conceitual, vou deixar aqui embaixo, tá? O W, né, ou seja, o trabalho, é igual à entalpia final menos a entalpia inicial, que a gente acabou de falar. Então a entalpia final seria o produto e a entalpia inicial é o reagente que nós temos, tá? Trabalho nesse caso aqui, eu estou falando sobre o ato de acionar um gerador elétrico que vai fornecer energia elétrica, tá? Então a entalpia inicial que entra na turbina depende exclusivamente da pressão e temperatura do vapor que sai lá da caldeira e entra lá na admissão da turbina. Enquanto que a entalpia final, ela vai depender da pressão e temperatura do vapor já lá na descarga da turbina, lá no condensador. A segunda fórmula do dia hoje é a fórmula direta já, a da entalpia. Entalpia a gente vai ler nas literaturas como H de heat, de inglês, tá? Então a entalpia, a fórmula é essa aí que você está vendo aí, a entalpia é igual a U mais PV. Por essa fórmula aí já dá para perceber, quando a gente aumenta a pressão do sistema, a entalpia, né, o H, ele também vai aumentar, e assim vice-versa. A unidade que a gente encontra para tratar, né, sobre entalpia, ela pode ser dada em caloria ou joule, ou ainda, né, com mais usual, quilocaloria ou quilojoule. Uma caloria é a quantidade de calor que a gente precisa adicionar em 1 grama de água para conseguir aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, 1 caloria equivale a 4,2 joules. Só mais um aspecto aí para a gente lembrar, aproveitar também, porque quando a gente tem dois corpos ou duas substâncias em temperaturas diferentes, e aí quando a gente aproxima esses dois corpos aí, as temperaturas elas tendem a se equilibrar, sempre ocorrendo transferência de energia, né, do corpo mais quente para o mais frio. Agora, para a gente entender a relação da entalpia nas turbinas a vapor, a gente vai precisar lembrar de um conceito lá da escola ainda, nas aulas de química, quando a gente aprendia que em toda reação química ocorre a liberação ou absorção de energia. Lembra como é que era? Os tais de reações exotérmicas ou endotérmicas? Vamos relembrar isso aí como que era. Processos exotérmicos. Ocorre liberação de energia durante o processo. A quantidade de calor liberado nesses casos aí e a variação da entalpia vai ser sempre negativa. Enquanto que os processos endotérmicos ocorre a absorção de energia durante o processo. A quantidade de calor liberado e a variação da entalpia vai ser sempre positiva. Tá, beleza, falei, mas e daí? O que isso aí tem a ver? O que a entalpia tem a ver com as turbinas a vapor? Então eu tenho aqui uma animação, um gráfico, que ele tem uma relação entre temperatura e o nível, né, a quantidade de entalpia. Então nessa animação você vai entender um pouquinho melhor sobre entalpia nas turbinas a vapor. Nós temos aí o ciclo de Henry. Quando o vapor passa pela turbina, ele perde energia, ele perde calor. A entalpia cai. Então nas turbinas a vapor, o processo de cogeração de energia ele vai ser sempre exotérmico. Depois que o vapor já saiu da turbina, lá no condensador, vai ocorrer a condensação do vapor para o estado líquido. Lá no condensador vai ser preciso retirar ainda mais energia do vapor. Então o processo também vai ser exotérmico.
Após condensada, a água ela vai ser evaporada por meio de absorção de energia lá dentro da caldeira. Então a gente vai ter que adicionar calor na água. Então aí nós temos um processo endotérmico. Esse é o ciclo de Henkel. Nessa outra representação aí, a gente tem as etapas de acordo com as mudanças do estado físico da água. Então você vai notar aí que da esquerda para a direita está ocorrendo sempre um aumento de entalpia. E o sentido reverso aí, voltando para a esquerda novamente, a gente tem a diminuição da entalpia nas transformações de estados físicos, tá? Vale a gente lembrar ainda que é impossível calcular a energia total de uma substância diretamente, ou seja, sua entalpia direta. A gente tem que calcular a variação da entalpia que ocorre na reação, ou seja, a entalpia que era antes e depois do processo. E aí, ficou mais fácil agora falar um pouquinho de entalpia? Ficou um pouquinho mais claro? Tá gostando do conteúdo? Então deixa aí seu comentário aqui embaixo, deixa um joinha se você gostou. Lembrando de novo, se inscreve no canal para receber notificações. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os tipos básicos de turbina a vapor. Um abraço e até a próxima.